Olá, irmãos, por indicação de vocês, eu li o primeiro capítulo do livro A Prática da Piedade, e eu acho que eu vou ler mais desse livro aqui com vocês. E aí eu fiz alguns comentários sobre o primeiro capítulo, né? E a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Olha, gerou bastante reflexão, tá? Agora tá faltando um acento aqui, né? Será que não tem nessa fonte? Ah, tem. Tava errado mesmo. Vamos lá então, eu peguei alguns pontos que eu achei importante no livro para a gente conversar um pouco sobre santidade, sobre piedade, na verdade, né? Eu trouxe aqui hoje 2 pontos e eu coloquei um monte no caderno, então se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, eu posso trazer mais, beleza? Antes de ler aqui o que eu trouxe, eu tenho que falar que o autor Lewis Bailey é do século 17 e a editora PES é que lançou o livro dele aqui no Brasil. Então eu estou lendo o livro da editora PES, tá? Eu vou deixar o link do livro aqui no comentário também, caso você não tenha, ou caso você queira conhecer. E enfim, só para o pessoal saber que eu estou tirando do livro também, não estou inventando nada, tá? Então eu vou ler aqui um trecho da página 41, se você tiver, e um trecho, duas partes da página 41, tá? Eu coloquei um capítulo aqui, no capítulo 1. A santidade faz parte do cristão. Esse não é o título do livro, tá? É o título da minha reflexão. Então, só para você não confundir, porque o título lá no livro é outra coisa. Mas olha só o que o texto está falando. O cristão verdadeiro deseja ser santo. Isso aqui foi uma linha do livro só. O autor escreveu o seguinte: seja quem for você que está olhando para este livro, e eu estou cruzando os braços porque tá frio aqui, tá? Mas vamos voltar aqui no livro. Seja quem for você que está olhando para este livro, nunca se ponha a lê-lo, a não ser que primeiro resolva se tornar de coração um verdadeiro praticante da piedade. Então olha que chamada, né? Ele já obriga, né? Sabe? Vai querer ler o livro? Então tem que ser santo. Tem que viver de santidade, ou tem que praticar a santidade. Não é um livro para qualquer pessoa, é um livro para quem quer viver de forma piedosa. E, na verdade, é um livro bem pesado. Tá? Um livro bem pesado. Eu vou tentar trazer pontos pesados para vocês aqui. É pesado, mas não é fora da Bíblia, tá? É bíblico ele, o tempo todo bíblico. E só essa linha do livro já trouxe a reflexão que eu vou mostrar para vocês hoje. O cristão verdadeiro deseja ser santo. Então esse livro é escrito para quem? Para todos os cristãos verdadeiros. A piedade significa respeito por Deus. É importante ter a definição. Muita gente acha que piedade e santidade são exatamente iguais. E são. Não, eles são parecidos, mas não são exatamente iguais. O Dicionário Bíblico Ilustrado Vida deu uma definição que eu gostei bastante aqui. Piedade significa respeito por Deus, mas não respeito qualquer. É um respeito que afeta todo modo que uma pessoa vive. Ou seja, a piedade faz com que você mude a maneira de viver. Hoje falta muita piedade nos ditos cristãos. Muitos cristãos estão agindo como querem porque acham que Deus é amor. A pessoa que vive de forma piedosa, ela se muda por causa de Deus. Então, se a Bíblia fala que uma coisa é errada, ela ou vai mudar de posição, ou vai passar a vida inteira tentando mudar de posição. Mas ela não vai se conformar com o padrão do mundo, entende? Então, olha, o termo piedade é bem importante para a gente, né? Bem importante. O autor do comentário do dicionário continuou, ó. Paulo encorajou Timóteo a buscar a piedade de maneira ativa, 1 Timóteo 6,11. Ao fazê-lo, ele o desafiou a desenvolver um respeito verdadeiro por Deus. Por que isso é importante? Porque na maioria das vezes as pessoas agem, não é que elas agem, elas vivem como se ser cristão fosse ir para a igreja, comprar livros ou falar de Jesus. Olha, tudo isso o diabo pode fazer. Entende? O diabo pode ir para a igreja, se ele quiser. Ele pode comprar livros, se ele quiser. E ele também pode falar de Jesus, se ele quiser. Mas ele não respeita essas coisas. Entende? Para ele isso é só um estilo de vida. Entende? Agora eu vou ser crente. Como acontece muito, né? Vocês viram um monte de reformado aí que adotaram o estilo reformado de ser e depois mudaram. Né? De um dia para o outro muda.
A pessoa que vive de forma piedosa, ela faz com que Deus influencie na maneira de ser, na sua maneira de ser, entende? Então, Paulo fez isso com o Timóteo e a gente tem que ser desafiado a isso também. Ó, ele desafiou a desenvolver um respeito verdadeiro por Deus, por conseguinte, a viver com base nesse respeito. O que você aprende na Bíblia sobre a vivência do cristão? Você tem que ser desafiado a ser assim. Sobre todos os aspectos, não apenas alguns, né? Não apenas alguns. Vocês estão vendo hoje o liberalismo tentando empurrar para as igrejas a homossexualidade. Está errado. Não, o crente que é homossexual, ele tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela condena isso. Então ele tem que mudar de posição. Entende? Estou aplicando a homossexualidade, mas eu posso aplicar a mentira, eu posso aplicar a incredulidade. Tem gente que é incrédulo e acha que é crente, né? Ou você muda, ou você continua não sendo crente. Essa é a realidade. Tem gente que blasfema, tem gente que tem preguiça. São pecados contra a vontade de Deus que te impede de ser piedoso, que te impede de viver aquilo que Deus tem para você. Entende? Então, eu falei da mentira também. Falei da preguiça, eu falei da pornografia, não falei da pornografia, tão atual hoje, nós temos que lutar contra a pornografia, não pode parar de lutar contra ela, mesmo aqueles que vencem têm que continuar lutando contra. Falamos sobre o adultério, não falamos, o adultério é a mesma coisa. As coisas do mundo, nós temos que ter uma distância das coisas do mundo, porque Deus não quer que nós estejamos juntos com Ele. Deus não quer que você seja do mundo e dele ao mesmo tempo. Não, Deus quer 100% da sua vida, entende? E esta frase do início aqui do livro, ela é muito proveitosa, né? Seja você quem for, ou seja, homem, mulher, criança, velho, né? Nunca se ponha a ler um livro sobre santidade sem que antes você seja um praticante daquilo, ou que você queira se tornar um praticante daquilo que você vai ler. Isso é muito importante. João escreveu na sua primeira carta o seguinte, ó: e qualquer que em Jesus tem esperança, né, purifica-se a si mesmo, como também Deus é puro. Tá vendo? Que esperança que era essa aqui que João está falando? A manifestação de Jesus na sua vinda. Qualquer que espera estar com Jesus na vinda de Jesus, se purifica a si mesmo. Ficou errado, né? Mas é assim. Purifica-se a si mesmo. Por que eu devo mudar a minha posição, Devaí? Por que eu devo deixar de gostar de coisas que parecem ser tão boas? Porque isso é contra a vontade de Deus e porque Deus é santo, Deus é puro. Mesmo que coisas malignas possam parecer boas, Ele é puro. Ele não faz nem questão dessas coisas. Nós temos que lutar para isso também. Entende? Faz parte da vida de santidade. E todo crente deve desejar a vida de praticante da piedade. Isso é muito importante para a gente. Aí tem algumas conclusões dessa linha. Isso foi só uma linha, né? Parece um sermão, foi uma linha só. Engasguei. Primeira conclusão. O crente verdadeiro odeia o pecado. É isso. Mesmo que nós cometamos pecados. Como é que é isso? Agora sim, eu dei uma pausa porque eu engasguei. Engasguei. Como é que é isso aqui? São pecados acidentais. A nossa carne ainda é muito puxada para o pecado. Entende? Deus nos purifica e o Espírito Santo habita em nós. Mas a nossa mente ainda é humana. Então nós acabamos praticando pecados constantemente. Entende? O seu interior, você tem isso. No seu interior, você deseja fazer as coisas certas, mas você não consegue. O tempo todo, pelo menos, né? A gente consegue acertar, com certeza, mas o tempo todo não. Então nós precisamos odiar o pecado, mesmo que a gente cometa às vezes. Tá? E aí você tem que declarar para você mesmo: eu odeio o que eu faço. Isso dá prazer para o meu corpo? Eu odeio isso.
Eu odeio fazer isso, tá? Isso faz parte do crente verdadeiro. Além de você odiar, você tem que entender que isso vai contra a vontade de Deus, tá? O crente verdadeiro ama a justiça, pois ela é a vontade de Deus. Uma palavra que mais expressa a vontade de Deus revelada na Bíblia, não seria exatamente o amor apenas, seria a justiça. Por que justiça? Justiça é fazer o correto quando alguma coisa errada está acontecendo. E é isso que Deus faz. O ser humano caiu em pecado. Não caiu em pecado? É a justiça de Deus que vem salvando aqueles que Ele quer. Entende? Nós devemos amar a justiça e odiar a injustiça. Amar o correto e odiar o incorreto. Sabe, às vezes as pessoas demonstram isso de forma tão simples, né? Você está na fila do ônibus, aí vem uma pessoa lá de trás e vai entrar lá na frente. Você tem que odiar essa posição. Você tem que odiar essa atitude, porque ela é uma atitude injusta. É claro, estou falando para você ir lá brigar com a menina, com a pessoa, não. Você tem que, pelo menos, não concordar com isso, entende? Isso vale para o seu emprego, vale para sua casa, vale para sua igreja, vale para seus amigos. Nós temos que odiar a injustiça e ser justos, entende? Muita gente vai se levantar contra você por causa disso. Eu ouço todo dia alguma coisa por causa disso aí. Claro que a gente não precisa ser chato o tempo todo, mas em algum momento você tem que demonstrar o caminho certo. Tá? Eu faço isso com pessoas que fazem coisas erradas, eu deixo eles falarem, a gente conversa sobre isso, mas no momento certo eu mostro o caminho certo para ele. Eu comento que é Jesus que está faltando na vida dele, entende? E isso é importante, a gente tem que fazer isso. Agora, tem crentes que, além de não falar nada, ainda pratica injustiças. Esses caras aí, irmãos, eles não são crentes de verdade. Essa é a realidade, tá? Por isso não querem uma vida de piedade. O crente verdadeiro busca uma vida de piedade, pois somos salvos para uma vida de piedade. Cristo nos salvou para sermos como Ele. Nós tentamos ser como Ele e um dia vamos ser mais parecidos com Ele, né? Leia lá 1 João 3, você vai entender. Mas se somos salvos para sermos santos porque Deus é santo, nós precisamos buscar essa santidade e esta piedade, esse autorrespeito por Deus, sabe? Se você foi salvo para viver para Ele, você precisa respeitar a vontade dEle, fazer a vontade dEle, considerar que a vontade dEle é superior à sua. Os motivos de Deus são superiores aos seus. E isso é difícil, né, de explicar para muita gente. Tem a ver com a conversão também. Tem a ver com a conversão. Nós éramos de um jeito e na conversão houve uma mudança na mente e a gente passa a desejar outras coisas. Viva desse jeito. Senão não adianta, você precisa ser convertido. Se você não vive desse jeito aqui, busque a vontade de Deus, se arrependa, creia em Jesus, porque alguma coisa está faltando na sua vida. Alguma coisa não está completo ainda. E olha, Deus não faz nada incompleto, tá? Isso aí é um problema que você tem que resolver. E tem que resolver rápido. Então esse é o primeiro ponto aqui. Veio de uma frase, isso tudo, né? Foi legal, foi bom. Foi bom. No meu caderno tem um monte de coisas lá. Vou usar com o tempo, eu vou trazer mais coisa para vocês. Um outro ponto importante aqui é o seguinte. É impossível viver de forma piedosa, ou seja, de santidade, de respeito, de honra a Deus, sem conhecer a palavra de Deus e sem conhecer nós mesmos em relação à palavra de Deus. É impossível agradar a Deus sem conhecer Deus. Esta é a questão. E o autor escreveu isso na página 41. Se não me engano, ele traz 5 pontos, eu coloquei 2, tá? Eu coloquei 2 porque isso vai ficar muito grande. Eu sou problemático. Se deixar, eu vou marcando tudo assim. Eu posso escrever um comentário para cada marca que eu fizer. Então eu tenho que me limitar para fazer alguma coisa que dê para aplicar, senão eu não consigo. A prática da piedade consiste... Aí ele tem 2 pontos aqui. Ele vai colocar primeiro, aí eu tirei esse primeiro, tá? A prática da piedade consiste em conhecer a essência de Deus, e isso com respeito a, primeiro, o diversificado modo de ser de Deus, pois nessa essência do ser de Deus,
a 3 pessoas. Está falando sobre conhecer Deus, tá? Segundo, os seus atributos, os quais são nominais ou reais. Ponto A, absolutos, como simplicidade, infinidade. E ponto B, relativos, como a vida, o entendimento, a vontade, o poder e a majestade de Deus. Esse é o primeiro ponto, né? A prática da piedade consiste em conhecer Deus. Segundo, consiste também em você conhecer o seu próprio ser, com respeito ao seu estado de corrupção e ao de renovação. Temos 2 estados aqui. Eu fiz algumas anotações aqui. O conhecimento da verdade, é isso que eu queria começar. Como é que você conhece isso aqui? Irmãos, pelo amor de Deus, tem gente achando que Deus está falando coisas novas com pessoas que não estudam. Pessoas que não leem a Bíblia. Isso está errado, irmãos. Isso está errado. Você precisa comparar o que as pessoas falam com a Bíblia. Se vocês fizerem isso, vocês vão ver tanta coisa errada sendo dita em nome de Deus. Isto é pecado, tá? Deus se revela à humanidade pela sua palavra. Olha, você acredita em Yahvé? Você acredita em Yahvé? Pois é, o Deus Yahvé, ele só se manifestou para nós, nessa geração, de uma maneira. Qual é a maneira? Pela Bíblia Sagrada. Deus Yahvé, tem tudo sobre Deus na Bíblia Sagrada. Tá? Não tem outro lugar, não adianta, vai procurar em outros povos, em outro lugar, não vai ter. Tudo que você precisa saber de Deus está na Bíblia. Tem até uma Bíblia aqui, ó. Está aqui, ó. Não há outro manual sobre Deus além da Bíblia. É na Bíblia que você tem que procurar tudo sobre Deus. Muitas pessoas estão indo em profetas, profetisas, em sonhos, em revelações, mas olha, o local que eles têm que ir, eles não vão. E uma coisa importante, se o que as pessoas falam para você não bate com o que está escrito aqui, ou se você não sabe se o que eles estão falando está escrito aqui, provavelmente você está vivendo de forma diferente do que a Bíblia manda viver, em algum aspecto. Como é que você vai saber disso? Lendo a Bíblia. Não há outro meio de descobrir sobre Deus. Você gosta de Deus, gosta de Yahvé, de Elohim, gosta de Jesus? Tá tudo na Bíblia. Tem que ler a Bíblia, tá? Então Deus se revela, tudo que nós temos sobre Deus foi revelado na sua palavra. Portanto, tudo que temos sobre Deus, sobre o Deus verdadeiro, sobre a sua vontade, sobre o nosso estado, só pode ser descoberto pela leitura das Escrituras. Isso é importante. Sem esse conhecimento, que não é uma espécie de gnose, mas uma revelação escrita, não podemos compreender o ser de Deus, nem tampouco a nossa fraqueza em relação à sua perfeição. Há muitos crentes que acham que são puros, santos, perfeitos, imaculados, que não leem a Bíblia. E por isso continuam achando que são, entende? Há crentes que acham que não pecam, irmãos. Eles acham que eles não pecam. Olha, tem um famoso autor de livros aí antigo que falava a mesma coisa. Falta de leitura bíblica, falta de consideração da palavra de Deus. Então, o conhecimento da verdade é importante. Quer viver uma vida de piedade? Você precisa ler a Bíblia. Precisa conhecer a Deus pela Escritura. Não é pela sua experiência. Não é pela experiência do seu pastor, do seu líder, seja lá quem for. Não é pela experiência da pessoa que sonha, da pessoa que sentiu no coração. Vi um podcast esses dias do pastor, filho de um outro pastor aí, não vou falar o nome, que a mulher lá falou que Deus colocou no coração dela de fazer uma coisa, né? E ela cara, ela nem era crente. Ela nem era crente. Deus colocou no coração dela de fazer uma coisa e ela acreditou. Não é assim que funciona, irmãos. Deus fala pela sua palavra. Deus não coloca nada no nosso coração? Sim, coloca. E assim como está na Bíblia, constantemente o que ele coloca no nosso coração é igual o que está na Bíblia, entende? Então, quando Deus usou Paulo, por exemplo, para escrever, curiosamente, né? Curiosamente, tudo que Paulo escreveu já estava no Antigo Testamento. Já parou para perceber? Curiosamente, o que João viu nas visões de Jesus, né? E que foram visões mesmo, não estou dizendo que não foi. Curiosamente, o que João explica em Apocalipse já estava escrito no Antigo Testamento.
só que ele explica no Apocalipse, né? Então, o que Jesus revela, o que é real, né, nesse caso, é constantemente e sempre do jeito que está na Bíblia, irmãos. Só pode acontecer assim. Né? Ninguém na Bíblia teve uma visão totalmente nova. Até os profetas, quando revelavam sobre o povo dele, estavam usando a lei. Sabia disso? O castigo do povo que se corrompe pelo pecado está na lei, irmãos. Está lá em Levítico, Deuteronômio, já está falando que Deus faria isso, sabia? Então, por falta desse entendimento, muita gente vai atrás de místicos, né? Acredita em sensações, em emoções. Isso não vai fazer você entender a vontade de Deus. Isso não vai te revelar o que Deus quer para você. Você precisa ir na Bíblia Sagrada. Os atributos de Deus revelam sobre Ele mesmo, sobre si mesmo. Não há nenhum manual na Bíblia, isso você não vai achar organizado sistematicamente, tá? Não há nenhum manual na Bíblia sobre Deus que esteja sistematicamente organizado. Eu vou focar nisso aqui, porque muita gente vai encasquetar com isso aqui. Que esteja sistematicamente organizado, como uma teologia sistemática. Não há na Bíblia um livro que fala exatamente desse jeito, sabe? Vamos falar agora sobre os atributos de Deus. Não há. Você precisa entender isso na Bíblia Sagrada. E como é que você vai fazer isso na Bíblia Sagrada? Pelos atributos de Deus. Tá? Vamos ler aqui que você vai entender. Ó. Só voltar aqui. Existe na Bíblia, mas não catalogado na Bíblia. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Porém, sendo Deus o Criador de todas as coisas, preste atenção que agora eu estou falando do título. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, somos levados a considerá-lo como o único alvo de adoração e reverência. Pintei tudo. Eu queria pintar só essa parte aqui. Opa, calma. Vamos lá, aqui. Este atributo de Deus, de criação, ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que cria do nada. Isso já fala sobre a vontade de Deus. Isso já nos ensina sobre o caráter de Deus. Quem temos que adorar? A lua? Não. Não é a lua. O profeta? Não. Temos que adorar o Criador de todas as coisas. Então é assim que Deus se revela na Bíblia pelos seus atributos. Sendo assim, Deus se revela a nós pelos seus atributos e pelas suas obras. Deus não é só amor, como muitos liberais falam. Deus é amor, mas ele não é só amor. Ele julgou e condenou anjos rebeldes. Né? Ele perdoou outras pessoas, mas condenou tantas outras também. Aqueles que enfrentam Deus na Bíblia foram condenados. Aqueles que se arrependeram e viveram para Deus, foram perdoados. Eu até botei aqui, viveram para Deus. Opa, foi totalmente ao contrário. Para Deus, foram perdoados. Deus se revela pelos seus atributos, descritos na Bíblia, e pela sua vontade expressa na Bíblia Sagrada. Então, quer saber a vontade de Deus? Leia a Bíblia com atenção. Deus vai te mostrar exatamente o que Ele quer pela Bíblia Sagrada, mas isso não vai estar catalogado assim, ó. Deus é assim, Deus não é assim. Deus é assim, Deus não vai estar assim. Você precisa estudar a Bíblia Sagrada. Sem o estudo da Bíblia Sagrada, não tem como viver de forma piedosa. Último ponto aqui, né, para a gente terminar. Eu vou tomar uma água antes. Eu estou gravando há muito tempo. Muito tempo. Graças a Deus. Né? Último ponto. Não há homem santo nesta terra. Foi o ponto que ele falou aqui. Segundo, em você conhecer o seu próprio ser, com respeito ao seu estado de corrupção e ao estado de renovação. São 3 pontos importantes. Né? Somos fracos. Somos fracos. Essa é a realidade. Somos caídos em pecados e naturalmente somos afastados da glória de Deus. Esse é o seu estado natural. Após sermos salvos pela graça de Deus, nós não passamos a ser perfeitos. Não no sentido literal da palavra. Você está passando pelo processo, digamos assim. Mas é bem perigoso falar isso, né? Você foi salvo, isso já acaba com o problema do processo, e você não vai sendo salvo por causa das suas obras. Você já é salvo, mas você ainda está aprendendo a caminhar. Ou seja, mesmo depois de salvo pela graça, você não se torna perfeito. Você está caminhando
entende? E é importante conhecer esse estado. Isso nos leva a um estado de humildade, de humilhação. Nós precisamos ser humildes, tanto em relação a Deus, porque Deus não é menor do que nós, quanto em relação às outras pessoas que também não são menores do que nós, nem maiores do que nós, tá? Tem visto um homem mau? Olha o que o provérbio disse. Tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? É um cara orgulhoso, um cara arrogante. Maior esperança há num tolo do que nele. Ou seja, a nossa reflexão acerca da vontade de Deus revela que nós somos pequenos. Nós precisamos de Deus. E na realidade, o ser humano sempre busca algum Deus. Já reparou? O ser humano está o tempo todo buscando um Deus. Quando não é um ídolo, é si mesmo. Agora, nós somos alcançados pelo Deus verdadeiro. E precisamos continuar na dependência desse Deus verdadeiro. Nós não vamos mudar a vontade de Deus. Nós não vamos moldar o caráter de Deus. Não, é o contrário. É Ele quem vai moldar o nosso caráter. Por isso que é impossível viver de forma santa sem conhecer Deus, a sua palavra e a nós mesmos. Olha só, quanta coisa em tão pouco texto, né? Irmãos, tem uma conclusão aqui no final, que eu tirei desse primeiro capítulo. Relembrando, a piedade faz parte do crente em Cristo, crente verdadeiro. Mas o mundo não pode ser piedoso com as suas boas obras. Mesmo tendo boas obras, o mundo não está agradando a Deus, tá, irmãos? É importante frisar isso. Quando o mundo agrada ao homem, ele não está agradando a Deus, porque o homem não é Deus. Ele precisa agradar a Deus e não ao homem, tá? Então a piedade faz parte do crente verdadeiro. A piedade se aprende nas Escrituras, pois elas revelam a vontade de Deus. É impossível ser piedoso sem conhecer e amar as Escrituras. Não como um ídolo, tá? Mas como uma fonte de conhecimento da vontade de Deus. Nós servimos e obedecemos a Deus. Não somos nada sem Deus. Amém? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa primeira reflexão, né? Eu vou fazendo mais durante a semana. Se vocês gostarem mesmo, se tiver muita curtida, muito compartilhamento, eu continuo. Tem mais coisa lá que eu quero trazer. Eu vou trazer com certeza, sei que vocês vão gostar. Espero ver os comentários aqui. Se vocês quiserem mais conteúdo, sejam membros do canal também. Tem muito conteúdo lá na área de membros. E a gente se vê no próximo vídeo aqui. Fiquem com Deus e até mais.